graça e paz, amada igreja. Com muita alegria que nós estamos iniciando o culto dessa noite. Nós queremos agradecer a presença de cada um que hoje está aqui online, prestando atenção neste culto e prestando um culto ao nosso Deus. Que esses louvores, que essa adoração cheguem a Deus, mas também cheguem ao seu coração. Que você esteja disposto junto com a gente a louvar e engrandecer o nome do nosso Deus, porque Ele é digno de toda a honra. Amém?
Boa noite, queridos. Deus abençoe a sua vida. Momento de interceder. Semana passada nós vimos o ir até ao trono e nós queremos fazer isso novamente. Vamos sim, na presença de Deus, clamar, orar pela vida da nossa nação, pela vida do povo, pela vida das nossas igrejas, pedindo a graça de Deus sobre tudo que vem acontecendo. Deus o pode parar. Deus pode acabar com essa doença. Deus pode nos livrar dessa situação. Vamos clamar ao Senhor. Deus tem todo o poder e Ele está acima de tudo. Curve a sua cabeça onde você está e nós iremos sim orar ao Senhor. Pai amado, em nome de Jesus, nós nos achegamos diante do seu trono, o lugar onde as nossas fraquezas são transformadas em forças, o lugar onde nós entramos e não saímos do jeito que nós fomos, o lugar onde nós somos abastecidos, portanto, voltamos fortes, Pai amado. Senhor, nós suplicamos pelo Brasil, pelos nossos governantes, nós suplicamos pelas nações, pela doença, pela pandemia que assola o mundo, Pai amado. O Senhor tem poder sobre todas as coisas. Não há nada que o Senhor não tenha força, não há nada que o Senhor não tenha condições, não há nada que o Senhor não possa reverter. Senhor, esta noite nós pedimos, Pai, reverte essa situação por nós. Repreendemos, ó Deus, toda obra do maligno, através dessa pandemia, Pai. Repreendemos tudo que o diabo tem aproveitado, matado, ó Deus. O Senhor abençoe todas elas, as mães que estão perto, as mães que não podem, Senhor, desfrutar deste dia. Nós pedimos, Senhor, visita, Pai, as mães da nossa igreja, Senhor. No nome de Jesus, que eu te peço e agradeço. Amém, amém, glória a Deus.
preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Amado, momento da oferta, momento da nossa adoração através dos nossos dízimos, das nossas ofertas. Eu quero lembrar uma palavra que o apóstolo Paulo fala aos Coríntios. Ele diz: porque Deus que dá semente para o lavrador, e Deus que dá semente ao agricultor, ao lavrador. Mas aí eu fiquei me perguntando, por que Deus não dá logo já a colheita, mas Deus dá semente? Porque é preciso que o lavrador semeie para que haja uma colheita. Deus não nos dá a colheita, Deus nos dá semente. Amado, qualquer dádiva, qualquer participação no reino de Deus, é uma oferta, é uma semente. E quando nós plantamos as sementes, nós estamos garantindo também as colheitas. Eu quero que Deus abençoe a sua vida em relação a este momento, sendo um momento difícil, mas nós temos provado ao nosso Senhor que o nosso coração não está naquilo que nós possuímos, portanto nós temos semeado, e todas as sementes que nós temos colocado, Deus o fará que haja uma boa produção, que haja prosperidade. Nós iremos colher de tudo que estivemos fazendo neste momento e nesta fase. Que Deus abençoe a sua casa por você souber dividir o arroz, o feijão, você souber dividir aquilo que Deus coloca nas tuas mãos. O tempo é esse, meu amado, de plantar para que uma hora possamos colher. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua oferta, em nome de Jesus. Pai, abençoamos a vida dos nossos irmãos e abençoamos as suas ofertas. Abençoamos as suas famílias e rogamos que cada oferta seja uma semente que vai determinar uma boa colheita. Portanto, aqui estamos na tua presença, Pai. Receba-nos e receba tudo que nós temos colocado diante de ti. Em nome de Jesus. Amém.
Boa noite, queridos. A palavra de Deus hoje é a continuação da série A Jornada da Graça. E hoje eu gostaria muito de compartilhar sobre um homem de Deus, Elias, e vendo também a jornada da graça na vida deste homem e como Deus sempre se mostrou um Deus provedor. E o tema da nossa mensagem é: na jornada da graça, a provisão. Sempre haverá provisão de Deus quando nós estamos caminhando nesta jornada. Ore comigo para ouvir a palavra. Pai, em nome de Jesus, nós pedimos que o Teu Espírito Santo possa nos ajudar, que o Espírito Santo possa iluminar a nossa mente, que o Espírito Santo prepare os nossos corações para receber a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. O texto da palavra de Deus está no primeiro livro dos Reis, capítulo 17, e nós iremos ler o versículo 1 até o verso 5. Ora, Elias de Tisbe, em Gileade, disse a Acabe: juro pelo nome do Senhor, o Deus de Israel, a quem sirvo, que não cairá orvalho, nem chuva nos anos seguintes, exceto mediante a minha palavra. Depois disso, a palavra do Senhor veio a Elias: saia daqui, vá para o leste, e esconda-se perto do riacho de Querite, a leste do Jordão. Você beberá do riacho e dê ordens aos corvos para o alimentarem lá. E ele fez o que o Senhor lhe tinha dito, foi para o riacho de Querite, a leste do Jordão, e ficou lá. A Bíblia diz no verso 6, os corvos lhe traziam pão e carne, de manhã e de tarde, e ele bebia a água do riacho. Esse é o texto que nós vamos explanar nesses minutos. Elias, um homem de oração, meu amado. Quando você olha a vida de Elias, você se depara com um homem que tinha comprometimento com Deus, um homem que buscava a Deus através da oração, um profeta que Deus levanta justamente em um momento muito difícil na história de Judá, na história de Israel. Ele tem uma missão complicada. Quando você lê o primeiro versículo, você percebe que a missão de Elias é uma missão de desafio, uma missão de enfrentar a idolatria estabelecida. A segunda missão é declarar a Israel que o Senhor é o verdadeiro Deus, que não há outro além dele, não há outro Deus além do nosso Senhor. E finalmente ele liberou algumas palavras de julgamento do Senhor sobre Acabe e sobre o povo. Qual foi a mensagem do Elias? O Elias chega com uma mensagem, ele disse: enquanto vive o Senhor, ou como vive o Senhor Deus de Israel, diante de quem eu estou, e o Senhor que eu sirvo, não haverá orvalho, não haverá chuva. É isso, simplesmente essa mensagem. Mas o momento é um momento crítico na história de Judá, na história de Israel. E ele aparece de repente, ele aparece do nada. E ele traz uma mensagem muito forte. Mas a imagem do Elias é a imagem de uma força espiritual nos dias sombrios de Israel. Uma força espiritual de alguém que o povo precisava ouvir, de alguém que pudesse se levantar diante da apostasia que reinava naquela época. Acabe apoiava a idolatria, Acabe apoiava o culto oficial a Baal e o culto aos outros deuses da sua terra. Tudo apontava na possibilidade de eliminação da adoração verdadeira naquela época. A terra experimentava uma apostasia. As pessoas a cada dia ficavam mais longe de Deus, abandonavam o caminho da fé. As pessoas não queriam mais saber sobre o Senhor e tudo constava que
poucas pessoas eram fiéis ao Senhor. O nome deste homem é Yahvé, o Senhor. Portanto, ele é um homem de desafio, ele é um homem que se levanta realmente para pôr fim na realidade que estava acontecendo. Não haverá chuva, diz Elias. Isso é uma briga contra o Deus Baal. Porque Baal, ele é o Deus, na sua mitologia, conhecida como Deus da chuva, da fertilidade, o Deus do tempo. Então Elias, ele chega contrariando aquilo que o Baal representava. Isso praticamente era uma declaração de guerra, uma declaração de briga. Não haverá chuva. E Elias, depois dessa palavra, ele é visto como a causa da seca. Ele é visto como o problema. Pois foi ele que orou, foi ele que foi até o rei, foi ele que disse que não vai haver chuva. E nisso Deus vem protegendo Elias. Mas a profecia de Elias, a seca que vinha para Judá, para Israel, afetava a economia, afetava a sociedade, afetava a política. Portanto, o povo faminto é um povo que se rebela. E Acabe sabia disso, que isso iria inviabilizar o seu poder, isso ia inviabilizar também a religiosidade daquela época, de onde Elias tirava a sua força, de onde Elias tirava essa ousadia, essa coragem toda. Pois Elias, ele não olhou pelo que as pessoas pudessem dizer, mas ele se torna aquela pessoa que realmente representa a voz do Senhor e se achega diante do Acabe. Quando você lê o texto de Tiago, o Tiago diz que Elias era um homem da mesma natureza do que nós. Mas há uma coisa que Elias era que nós não somos. Isso faz com que a minha oração não tenha o tanto de efeito que a oração de Elias. A Bíblia diz que ele era um homem de oração. Elias orava. Mas eu também oro, mas talvez eu não oro o quanto Elias orava. E a Bíblia diz que Elias, ele é aquele que sempre estava na presença de Deus. Ele disse que diante de quem eu estou, Elias, ele tem a consciência da presença de Deus em todo momento da sua vida. Ele sabia que existia o rei Acabe, mas ele mais sabia que existia uma presença maior do que a presença de um rei terreno. Então isso é um diferencial muito grande na vida do Elias, na vida de quem que entende que Deus está comigo, apesar da luta, da dificuldade, mas ele está aqui, Deus está presente, como o Senhor de Israel vive. Elias tem a consciência também que Deus, o Deus de Israel, ele vive. O Deus de Israel não está morto. Para muitos, o Deus não existia mais, porque a idolatria já tinha tomado o espaço. O rei Acabe já estava na frente, até dando dica para que o povo adorasse a idolatria. Mas para o Elias, o Senhor vive. O Senhor não está morto. A realidade do Senhor é uma realidade suprema na vida do Elias. Portanto, ele pode chegar diante de Acabe, dizendo para ele que não haverá chuva. Deus manda o seu servo, logo depois, a sair daquele lugar para a sua proteção. A seca vai atingir toda a nação, mas Deus preserva o seu filho. Ele diz, sai daqui. Porque a seca vai levar o rei a ameaçar, o rei tentar pôr a mão sobre este homem de Deus. Então Deus disse, saia daqui. E Deus vai guiando Elias
passo a passo. Deus ensina a Elias o valor de um lugar secreto. Ele diz, não, vai lá naquele lugar, no riacho, lá naquele deserto, vai lá que eu vou cuidar, vai lá que eu vou mandar, sim, os corvos levar o alimento que você precisa. Elias vai aprender esse estar sozinho. Elias vai aprender os momentos de solidão. Elias vai entrar num tipo de quarentena sozinho naquele lugar, não sai para lugar nenhum, para uma proteção da sua própria vida. A solidão, irmão, na vida que se torna a oportunidade de buscar mais a Deus, assim como tem sido na vida de muitas pessoas que sabem talvez encontrar nesse momento aquilo que é melhor. Eles têm orado mais, eles têm lido mais a Bíblia, eles têm buscado mais ao Senhor. Realmente esse momento para alguns tem sido um momento de restauração, um momento de revigorar as nossas forças espirituais. E será que você vai aguentar por muito tempo essa situação? Será que Elias vai aguentar essa realidade? E Deus disse, eu ordenei os corvos, lá onde você vai, eu estou cuidando, você vai ter o que comer, não só será para a sua proteção, mas também Elias vai aprender sim, a depender completamente do Senhor. É uma situação de seca, é uma situação de desespero. Elias está aprendendo sim a confiar em Deus, porque é Ele que vai me mantendo vivo, é Ele que vai mandar a água para eu beber. Então ele não tem mais ninguém do lado a não ser olhar para o Senhor. A palavra querite que nós lemos, o riacho onde Elias foi, a palavra querite significa cortante, significa corte. Isso tem a ver também uma situação que acontece na vida do Elias. É momento de desespero. Nessa jornada do servo de Deus, em meio à tristeza, em meio ao desespero, se refugiando por conta da morte, Deus está usando um lugar para cortar. Certamente algumas coisas estavam sendo cortadas na vida do Elias. Amados, nós estamos na jornada. E nessa jornada nós nos encontramos num contexto como este. Pode ser um contexto em que Deus realmente está cortando certas coisas. Deus está cortando certos hábitos. Deus está cortando, às vezes, certos exageros. Deus está nos levando a entender que havia muita coisa a mais que não precisava. E ali Elias aprende a dependência unicamente no Senhor. Ali Elias aprende que Deus e Ele vai se realizar algo acima do entendimento dele. Agora veja bem comigo, na jornada da graça, nós devemos contar na ação milagrosa de Deus. Na jornada da graça, é preciso que saibamos contar sobre o sobrenatural de Deus. O tempo é esse, meu amado, de você experimentar, além daquilo que é naturalmente disponível para você, mas para você entrar na dimensão daquilo que passa acima da nossa cabeça. Veja bem o que acontece na vida desse homem de Deus. Deus disse que eu ordenei os corvos te alimentar ali. Existe um lugar onde Deus quer ver o seu servo. É ali que Deus vai mandar os corvos para levar o alimento. E aí vem a minha pergunta. Você ainda está naquele lugar aonde Deus te enxerga? Porque o sobrenatural de Deus vai lhe encontrar não fora da presença de Deus, mas na presença do Senhor. O sobrenatural de Deus vai te encontrar dentro da vontade, no centro da vontade de Deus.
ali eu vou mandar os corvos vão levar o alimento. Gente, que preconceito Elias teria sobre os corvos, porque Elias, ele sabe que corvo é um animal imundo. Então Deus está ensinando Elias a tirar da sua cabeça certos questionamentos sobre a vida. Eu acredito que se fosse escala de vida normal, e Deus dissesse para Elias, os corvos vão trazer a comida, Elias ia dizer, não, eu não quero não. Eu vou pegar para um amigo, para meus parentes, mas do corvo eu não como não. Mas a circunstância que Elias está vivendo é uma circunstância de milagre. Elias teve que deixar de lado as suas ideias, a sua religiosidade, os seus posicionamentos, para deixar fluir o sobrenatural de Deus. Muitas das vezes nós impedimos o milagre de Deus acontecer por conta daquilo que nós já carregamos dentro de nós. Nós já temos ideias preconcebidas e nós achamos que Deus simplesmente para me visitar, Ele tem que passar pelo caminho que eu venho traçando. Não. Ele não precisa do meu caminho para me visitar. O sobrenatural de Deus, muitas das vezes, usa os meios que não são convenientes aos nossos olhos. Deus está usando um animal, mas um animal impuro. Na jornada sobrenatural, na jornada da graça, em que Elias está contando na ação sobrenatural de Deus, nós vemos a fidelidade de Deus. Deus providenciou. Assim como era na época do povo de Israel no deserto, o maná era fielmente providenciado. E aqui também Deus tem sido fiel na sua provisão. Deus está providenciando as necessidades do seu povo. Ele é um Deus fiel. Ele é um Deus fiel. Na jornada da graça, irmão, tem algo que você precisa contar. Muitas das vezes você está olhando pelo lado humano e você não consegue enxergar os meios, não há saída. Existe uma saída que Deus está dizendo assim: olha para o milagre, olha para o sobrenatural, eu opero no sobrenatural. Certamente Deus fará algo grande, acima daquilo que nós pensamos ou imaginamos. Eu quero dizer que nós temos que nos acostumar a viver um milagre de Deus. É de acordar e dizer que essa semana eu viverei um milagre. É de acordar e dizer que este mês é um mês de milagre. Porque o nosso Deus, Ele é um Deus do sobrenatural. Eu quero contar uma ilustração, uma história de um menino. Na Alemanha antiga, no inverno em que eles não tinham o que comer, esse menino estava ali junto com a sua mãe, sem comida. E depois dele ouvir essa história, diz a sua mãe o seguinte: mamãe, vamos deixar a porta aberta, porque os corvos podem se virem também nos trazer o que comer. Os corvos podem vir nos visitar. E a mãe não queria decepcionar o seu filho. Deixou a porta aberta e abriu a janela. E do outro lado, daqui a alguns minutos, estava passando o prefeito da cidade. Todas as casas estavam fechadas, tudo tranquilo, mas de longe o prefeito percebeu que havia luz. E o prefeito começou a caminhar na direção daquela casa. Quando ele chegou, ele bateu a porta
já aberta, o pessoal chamou entrar e o prefeito entrou. E aí perguntou, por que vocês deixaram a porta aberta? A criança disse que nós não temos o que comer. E aí o prefeito daquela cidade pequena olhou para a criança e disse, eu sou o corvo de Deus, que Deus mandou até você. E por muitos dias, meses e anos, o prefeito foi a ajuda na vida daquela família humilde. Eu quero dizer para você o que Paulo diz aos Filipenses, que ele vai suprir todas as nossas necessidades, segundo as suas riquezas, não segundo a provisão do mundo, não segundo o governo, não segundo o Banco Mundial, mas segundo as suas riquezas. E vamos confiar que somos um povo que na nossa jornada da graça contamos no milagre e no sobrenatural de Deus. Vamos ouvir mais um hino e logo depois iremos encerrar a esse momento de culto. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família. Uma semana de milagre, em nome de Jesus.